Então tá. Então tá, pessoal, a minha apresentação é sobre angiotomografia de artérias coronárias. E assim, eu vou procurar ser bastante simples, né? Esse é um exame que eu faço de rotina. Eu trabalho no Hospital Oswaldo Cruz de São Paulo. Trabalho com tomografia e com ressonância. E sou professor no Centro Universitário São Camilo de São Paulo e também na Faculdade Oswaldo Cruz. E também coordeno um curso de tomografia e de ressonância pela FAMESP, um curso à distância. Tem alguns alunos aí do Ceará, do Nordeste, do Norte, Nordeste. Tem alguns alunos aí com quem a gente tem trocado experiências interessantes. E, e assim, eu sempre que eu faço uma apresentação, eu sempre é, me baseio muito naquilo que eu faço no meu dia a dia, né? A minha experiência é fazendo exames de angiotomografia, de ressonância magnética. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de artérias coronárias, que não é um exame complicado, viu? Não é um exame difícil de fazer. A gente tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para que o exame saia de boa qualidade, né? Então, é basicamente isso que eu quero discutir com vocês. E o primeiro grande cuidado, eu diria que começa com a monitoração, né? Claro que é um exame que tem que ser feito com sincronização cardíaca, e a monitorização é um aspecto importantíssimo. Então, é importante que a gente tenha uma resposta parecida com essa que a gente vê na figura, né? Uma onda R destacada, né? Essa onda R aqui em destaque, que ela representa o início da contração cardíaca. Se você não tiver uma boa curva eletrocardiográfica, claro que isso influencia na qualidade do exame. Então, nós precisamos sim ter uma boa sincronização cardíaca. Em função disso, olha, eu diria que metade do exame na ressonância, na tomografia computadorizada, depende de uma boa monitorização. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque o coração é uma víscera em movimento, graças a Deus, né? Bate o tempo todo, a vida toda, e a gente precisa sincronizar a imagem com esse movimento. Uma outra coisa importante da tomografia do coração é o equipamento que você tem em mãos, né? Se você tem um equipamento hoje de múltiplos canais, assim, de uma grande quantidade de canais, o teu resultado é melhor, a gente sabe que o resultado é melhor. Mas eu fiz um trabalho, assim, em cima de um exame de coronárias em equipamento de 64 canais. Porque essa é a máquina, acho que a mais comum que nós temos, eu acho que aqui em São Paulo e eu acho que no país, né, máquinas de 64 são as máquinas, assim, pelo menos em maior número. Então, não faria muito sentido eu discutir uma tomografia de coração numa máquina de 256, como eu trabalho, por exemplo, que é uma máquina que não é muito comum, né? Ela tem um número bastante reduzido, né? Então, a minha experiência é um pouco diferente nessa máquina, mas se bem que não difere muito, difere um pouco em volume de contraste, em velocidade de aquisição dos dados. Mas a máquina de 64 é uma máquina bacana, uma máquina que faz um exame de excelente qualidade. Eu acho que uma máquina inferior a isso, a gente tem limitações importantes, eu não recomendo. Eu acho que a partir de 64 a gente tem uma resposta boa, e aí dá para você fazer um exame de boa qualidade. Então, a tecnologia é fundamental, né, nessa área. Essa é uma máquina que eu trabalho, é um Definition, Siemens, uma delas. Essa tem 64 canais, mas ela tem dois pontos focais. Então, ela tem um comportamento de uma máquina de 128. Algumas imagens que eu tenho foram feitas nesse equipamento, outras foram feitas no Brilliance, que é da Philips, é uma máquina de 64 canais, então eu tenho algumas imagens da máquina de 64 e essa de 128. Ela é 64, né? 64 com comportamento de 128, porque ela tem dois pontos focais. Bom, quando nós fazemos estudo do coração na tomografia, visando artérias coronárias, e principalmente é para isso que a gente usa a tomografia, né? Realmente para visualizar as artérias coronárias, mas a gente não pode deixar de comentar que a tomografia também se presta muito para estudo morfológico.
em algumas situações, para funcional, né, a dinâmica, né, do movimento das câmaras cardíacas. E uma coisa que é bem importante, que a gente consegue em todo método de imagem, é quantificar volumes, né? E a gente se vale, quando a gente avalia a eficiência cardíaca, a gente se vale principalmente da quantificação dos volumes no ventrículo esquerdo. Então, nós fazemos os cálculos de ventrículo esquerdo cheio de sangue, né, na sua distensão máxima, a gente chama esse momento de volume diastólico final, e depois, quando faz a contração, na sua contração máxima, nós chamamos esse momento de volume sistólico final. Então, fazendo essas duas quantificações, e a partir só desses dois dados, a gente já consegue tirar várias informações importantes na tomografia, na ressonância, na medicina nuclear, na ultrassonografia. Quer dizer, basta você ter a informação do ventrículo esquerdo cheio de sangue e depois na sua contração máxima, quando ele está no seu volume menor. A partir daí a gente tem, olha, o volume sistólico, nós conseguimos calcular o débito cardíaco do paciente, conseguimos calcular fração de ejeção, que tem relação direta com a eficiência cardíaca, né? Então, são informações importantíssimas que a gente não pode deixar de considerar no exame da tomografia. Bom, quando eu faço o exame de angiotomografia coronária, a gente ainda solicita um jejum de 4 horas, uma questão de conforto. Tem algumas situações que a gente até reduz esse jejum para 2 horas, né? Hoje é tranquilamente os meios de contraste hoje são muito mais tranquilos, né? Melhor tolerados, né? Então a gente consegue trabalhar com 2 horas.